Para falar mais sobre as consequências do 11 de setembro, nós recebemos em nosso estúdio em Brasília o professor de Direito Internacional do Centro Universitário de Brasília, Danilo Porfírio. Olá, professor, boa tarde. Boa tarde. Professor, do ponto de vista do direito internacional, como é que o senhor avalia o pós-11 de setembro de 2001? A invasão ao Iraque, a guerra no Afeganistão, a política americana de guerra contra o terror. Mas do ponto de vista do direito internacional, como foi essa política? Bom, num primeiro momento você vai notar que houve uma resposta arbitrária. Não é? Nós vimos aí uma crise até mesmo. No primeiro momento vimos uma crise de legitimidade no que se refere à intervenção americana no Afeganistão. Mas posteriormente essa legitimidade entra em crise no momento em que, sem uma justificativa plausível, essa abstração do combate ao terror, não é? Legitima uma intervenção americana no Iraque. Na verdade, falta essa legitimidade. Você pode até entender que, diante de um ato de força própria do terrorismo, um Estado tente responder da mesma forma, não é? Da mesma forma, de uma forma violenta, inclusive para reafirmar autoridade, força. Mas isso gera uma repercussão negativa junto à comunidade internacional. Num segundo momento, nós estamos vendo o quê? Uma mudança de compreensão. Eu falo para os meus alunos, caríssimo, que tem um presidente americano, que foi o segundo presidente americano, um ministro chamado John Adams, que dizia que fatos são coisas teimosas, não mudam. Só que, quando a gente fala de relação internacional, o que parece é que, num primeiro momento, nós trabalhamos com imaginários. Então, o que nós notamos hoje? Notamos que a mentalidade sobre o Islã e a forma de tratar civilizações, vamos dizer assim, buscando uma linguagem de tradução, evitando um discurso unilateral, seria o caminho, não é? Buscando o quê? Entender, principalmente desmistificando, por exemplo, a civilização muçulmana como sendo uma civilização fundada em radicalismos, por exemplo. Então, buscarmos valores para uma tentativa de mediação como forma de construção de uma comunidade mais estável e pacífica. Essa é a minha concepção dentro do direito internacional. O que se criou logo depois, professor, me corrija se eu estiver errado, foi uma visão errada da religião com o terrorismo. Se misturou um conceito, ideologia religiosa com terrorismo. Uma coisa não tem nada a ver com outra, não é? É isso mesmo. É isso que eu quis dizer, né, caríssimo? O problema, Lair, está na construção de um imaginário sobre o Islã. Ao longo de um século e meio, praticamente, o Islã é visto como uma civilização atrasada, uma civilização fundada na repressão, na discriminação. Mas eu quero te dar um detalhe. Na época do Iluminismo, na ascensão do Iluminismo, o Voltaire, no Tratado sobre a Tolerância, vai se embeber na tradição muçulmana para falar de um instituto chamado Ilm, que significa tolerância. O respeito aos judeus, o respeito aos cristãos, não é? E, na verdade, o que nós vemos, principalmente quando a gente vai analisar a história do Al-Qaeda, né? Ou Al-Qaeda, é que há uma visão completamente distorcida, tanto dos terroristas quanto dos ocidentais, sobre, por exemplo, uma perspectiva de jihad. A Guerra Santa não é uma guerra aética, indiscriminada. Ela surge, isso está no Corão, inclusive, como forma de defesa da comunidade, a autodefesa da comunidade em caso de ameaça. Vou te dar até um exemplo claro disso, recente. Lembremos quando a Bósnia passou por aquele momento muito difícil, né, da intervenção sérvia. O que os povos de origem muçulmana e árabe fizeram? Muitos indivíduos, cidadãos comuns,
em nome da solidariedade com os outros muçulmanos, foram até a Bósnia lutar pelos seus irmãos. Pelos seus irmãos. E a comunidade muçulmana, como ela é chamada em árabe, é uma grande família, ela se solidariza. O problema é que nós vimos no Al-Qaeda uma distorção completa desse conceito, uma amoralidade que é própria também dos nossos tempos, né? E uma banalização da vida, que é contrária, inclusive dentro das perspectivas dos valores, dos princípios muçulmanos. Professor, logo depois dos atentados, nós falamos sobre isso aqui há pouco no estúdio, houve uma onda de solidariedade, que me parece que o presidente americano, à época, George W. Bush, não soube aproveitar. O resto do mundo se solidarizando com os americanos. Isso passou e aí aquele anti-americanismo continuou. Você acha que com a entrada de Barack Obama, esse perfil muda? É possível agora, com o perfil de Obama, uma reaproximação com o restante do mundo? Eu não digo nem perfil Obama, eu digo a sociedade norte-americana. A sociedade norte-americana tem hora que nos surpreende. Eu estava até acompanhando. Na verdade, quando nós falamos do atentado de 11 de setembro, nós temos que trabalhar o atentado sobre um exercício, o exercício de autocrítica. De autocrítica. Autocrítica não só do Ocidente, mas também, especificamente, da sociedade americana. A sociedade americana, com a eleição do Barack Obama, nos dá um recado. Que os valores americanos, que permeiam a modernidade, pautados o quê? Na pluralidade, no multiculturalismo, foram reafirmados. Foram reafirmados. Então, com o advento, né, com a ascensão do Barack Obama à presidência da República, a sociedade americana mostra realmente que valores como democracia, tolerância, teísmo, que na verdade é um valor que está enraizado na própria essência dos movimentos de independência norte-americano, e são reafirmados, valorizados e exteriorizados ao mundo. Ou seja, isso não foi renunciado. Isso não foi renunciado. Essa é a minha visão. Não é? Afinal, só para complementar, por exemplo, hoje se fala muito desse movimento Tea Party, né? De Tea Party, no sentido histórico da palavra, não há nada. Porque o Tea Party, como movimento de independência, como força matriz da Revolução de Independência Americana, ela era liberal, ela era democrática, ela fundava-se na ideia de pluralidade. Não nos esqueçamos do lema norte-americano, de pluribus unum, pluralidade e unidade. O que nós vemos nesse tal Tea Party contemporâneo é uma resposta contrária a toda uma construção liberal e democrata da sociedade americana, que é uma minoria. Eu conversei com o professor Danilo Porfírio, professor de Direito Internacional do Centro Universitário de Brasília, que eu agradeço muito. Inclusive, o professor está concluindo o doutorado exatamente sobre Direito Islâmico. Muito obrigado, professor.